O que é transtorno de personalidade? O DSM-V define transtorno de personalidade, de modo geral, como padrão persistente de experiência interna e comportamento que se desvia acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo. A categoria de transtorno de personalidade retrata uma série de padrões comportamentais atípicos em relação ao comportamento social comum, mas de modo muito acentuado e patológico, os quais causam prejuízo e sofrimento, divergindo de um simples traço de personalidade. Borderline é classificado pelo DSM-V como transtorno de personalidade. Ele está classificado no grupo B desse transtorno, os quais são caracterizados pela autodestrutividade e impulsividade. Transtorno de personalidade borderline ou limítrofe, TPB. É conhecido também como síndrome de borderline ou transtorno de personalidade limítrofe. A palavra borderline vem do inglês, que significa fronteiriço. Foi estudado pela primeira vez em 1938 pelo psicanalista Adolf Stein, o qual descreveu o transtorno como um tipo de hemorragia psíquica diante das frustrações. Apenas na década de 1980 que a doença foi definida como conhecemos hoje. Antes disso, os médicos acreditavam que a personalidade era uma característica imutável das pessoas. O transtorno tem características principais por instabilidade emocional, desregulação afetiva, sentimentos intensos polarizados em tudo ótimo e tudo ruim, angústia de abandono, angústia de invasão, que acabam levando muitos comportamentos impossíveis e perigosos. O transtorno de personalidade borderline tem início predominantemente na adolescência e na vida adulta. No entanto, segundo pesquisas mais recentes, a manifestação desde a infância, a prevalência na média de 1,6% a 5,9% na população, com predominância em diagnósticos do sexo feminino, o que é muito provável se deve à menor procura médica por parte do sexo masculino. Causas. Existem diversos fatores que podem estar relacionados ao surgimento do transtorno de personalidade borderline, podendo ter aspectos genéticos, psicossociais e neurológicos. Os fatores hereditários mostram que pacientes de primeiro grau com transtorno de borderline têm 5 vezes mais probabilidade de ter a doença. Influências ambientais e sociais, tais como estresse durante a infância, negligência nesse período, separação dos cuidadores, instabilidade em relações familiares, experiências traumáticas, entre outros, também é comum em pacientes com borderline. Aspectos neurobiológicos, como distúrbios nas funções reguladoras do sistema cerebrais, principalmente quando afetados nas áreas responsáveis pela regulação das emoções e pelo controle de impulso, podem contribuir, mas não são fatores apresentados em todos os pacientes em borderline. Sintomas. Pacientes com transtorno de borderline possuem medo da solidão, não suportam estar sozinhos, realizando então esforços para evitar o abandono, e assim gerando crises que podem acarretar em tentativas de suicídio. Esses indivíduos, quando sentem que estão sendo abandonados ou negligenciados, têm grande sensação de medo e raiva. O abandono significa para eles que não são bons o suficientes. É comum observar distorções de autoimagens, mostrando atrás de valores, objetivos, opiniões, carreiras e amigos. Alguns pacientes não conseguem controlar a sua raiva, assim acabam ficando envergonhados e culpados após uma crise. As crises de alteração de humor podem durar algumas horas. Haver episódios dissociativos com pensamentos paranoicos, sintomas psicóticos ou alucinações. Os sintomas com instabilidade emocional, sensação de inutilidade e insegurança e relações sociais prejudicadas. O comportamento e convívio com pacientes de borderline. Pessoas alertam momentos mais estáveis com surtos psicóticos, como ocorrem também no transtorno dissociativo, por exemplo, e comportamentos descontrolados. Por isso, suas relações pessoais são mais difíceis que o normal. É comum que essas pessoas tenham que viver com sentimentos de sofrimento e angústia. Se relacionar com uma pessoa que possui borderline não é uma tarefa fácil, exige paciência,
muito grande carinho e muita compreensão. A pessoa que possui borderline convive com medo, desprezo e do afastamento de qualquer gatilho que pode virar razão para um descontentamento muito grande e ocasionar uma crise de ansiedade e raiva. Diagnóstico. De acordo com o DSM-5, para possível diagnóstico, o paciente com transtorno limítrofe deve ter desequilíbrio emocional, impulsividade, instabilidade nos relacionamentos. Esse padrão está em 5 ou mais diversos contextos seguintes: esforços desesperados para evitar abandono, sendo real ou imaginário, comportamentos, gestos ou ameaças de suicídio e automutilação, mudança de humor durante poucas horas ou dias, sentimento de vazio, relacionamentos intensos, pensamentos paranoicos temporários, impulsividade em áreas que podem ser prejudiciais, como alimentação compulsiva, sexo inseguro, perturbação de identidade, raiva intensa. Os sintomas para serem analisados e diagnosticados devem ter acontecido na fase adulta, para mesmo eles acontecendo durante a adolescência ou infância. O diagnóstico do indivíduo será analisado por profissionais especializados em saúde mental e emocional, como psicólogos e psiquiatras. Com o acompanhamento ao profissional especializado, ele irá analisar o seu histórico familiar, pessoal e avaliar tanto o seu histórico médico, sintomas, quanto sua família. Em grande parte dos casos, em um primeiro diagnóstico é colocado de forma equivocada como transtorno de borderline. Tipos de transtorno da personalidade borderline. Range Kruger. Esse tipo possui 2 classificações: o borderline convencional, que é denominado também como borderline de funcionamento baixo. É quando o indivíduo possui sintomas autodestrutivos. Normalmente, as pessoas que possuem esse tipo possuem uma probabilidade maior de automutilação e de pensamentos suicidas. O borderline invisível. Nessa classificação, a pessoa leva uma vida mais comum e normal. Esse tipo, ele desconta sua raiva e crise em outras pessoas. Ele se mostra em suas amizades. Theodore Milton. Esse tipo possui algumas classificações. Borderline desencorajado, ele se sente em constante vulnerabilidade. Borderline petulante. Nessa classificação, a pessoa que possui o transtorno pode ser passivo-agressivo, angustiado, relutante, rancoroso, entre outros. Borderline impulsivo. São primorosos, indecisos, fascinantes, porém, se não recebem a atenção necessária, podem se tornar sombrios. E borderline autodestrutivo. As pessoas têm uma conduta mais depressiva e são mais mal-humoradas. Diferença entre o transtorno de personalidade borderline e o transtorno bipolar. Em muitos casos, as pessoas acabam confundindo o transtorno de personalidade borderline com o transtorno bipolar. Borderline é um transtorno de personalidade. As variações ocorrem em um tempo menor, geralmente em segundos, minutos ou no máximo em horas. É uma perturbação que leva os comportamentos ao limite, produzindo relacionamentos instáveis e atitudes arriscadas. Já no transtorno bipolar, o humor varia em dias, semanas ou meses, normalmente seguindo ciclos. A pessoa apresenta oscilações de humor que podem variar desde depressão, em que há profunda tristeza, até mania, em que há euforia extrema, ou hipomania, que é uma versão mais leve da mania. Normalmente, as oscilações de humor no transtorno de personalidade borderline têm agentes estressores mais delimitados. Já no transtorno bipolar, os agentes estressores estão mais variados. Tratamento. O principal tratamento para o transtorno de personalidade borderline é a psicoterapia. Esse tratamento é imprescindível para os pacientes. Esses pacientes também podem precisar fazer uso de medicamentos estabilizadores de humor. Em outros, pode ser necessário o uso de antidepressivos. A psicoterapia, terapia cognitivo-comportamental, tem como foco a desregulação emocional e a falta de habilidades sociais. Isso engloba a terapia comportamental dialética, uma combinação de sessões individuais e um grupo com terapeutas agindo como conselheiros comportamentais, que estarão disponíveis dia e noite. O sistema de treinamento para a previsibilidade emocional e resolução de problemas, sessões semanais em grupos durante 20 semanas, com o objetivo de gerenciar melhor suas emoções, cuidar de si mesmos e criarem metas. Existem outros tipos de intervenções que incluem tratamento baseado em mentalização e psicoterapia focada na transferência. Não existe cura,
mas com o diagnóstico e tratamento correto pode ser controlado. Filme Garota Interrompida. O filme Garota Interrompida conta a história da protagonista Susanna Casey, uma garota que acaba de se formar no colégio e a única da sua cidade que não irá para a universidade. Uma das primeiras cenas é a consulta com seu terapeuta, onde ele a questiona o motivo de ter tentado suicídio ao ingerir medicamentos. Porém, ela nega a tentativa, dizendo que os tomou pois estava com dores. Uma clara inverdade, já que a quantidade era exagerada. O médico sugere que ela descanse. No entanto, o lugar que ele tem em mente é um hospital psiquiátrico. A garota aceita com uma falsa ideia de que seus pais a mandaram para lá, quando na verdade ela mesma tomou a decisão. No momento em que ela vai para o hospital, não há despedida por parte de seus pais, e ao chegar lá, ela se depara com diversas garotas problemáticas e se vê como normal entre elas. Durante sua estadia de 2 anos, Susanna acaba se tornando amiga de outras garotas, passa a fazer tratamento medicamentoso e consultas com a terapeuta do hospital, que dá seu diagnóstico como transtorno de personalidade limítrofe, ou borderline. Uma de suas amigas do hospital é Lisa Royal, diagnosticada como sociopata, que tem grande influência sobre Susanna. Ela se deixa levar pela amiga, negligencia seu tratamento e até acaba fugindo com ela. No final da história, uma de suas amigas comete suicídio e isso deixa Susanna completamente abalada. Ela decide focar em seu tratamento, escrevendo em um diário seus pensamentos e não mais negando sua condição, passando a compreender os motivos de seus comportamentos conturbados e desejando viver. Famosos com transtorno borderline. Dentre diversos artistas como Lady Di, Angelina Jolie, Marilyn Monroe, Britney Spears e Amy Winehouse. Algo importante a comentar é que, se notar bem, pessoas com um transtorno limítrofe tendem a ter características e comportamentos semelhantes, como a busca por sua identidade, a busca por tampar um buraco em sua vida. Vamos falar um pouco sobre Amy Winehouse. Ela foi uma artista memorável, tanto com seu talento musical, quanto para as polêmicas em que ela aparecia. Na sua infância, seus pais se divorciaram quando ela tinha apenas 9 anos, porém seu pai sempre foi ausente, e após o divórcio, isso só intensificou. Segundo seu pai, a Amy era uma criança que gritava muito. A cantora disse depois de um tempo que gritava porque não era escutada em casa. Chegou até a ser expulsa de diversas escolas por seu mau comportamento. Mesmo a mãe ficando com a guarda, quem mais criou Amy foi sua avó, que era muito rígida com a cantora. O abandono é uma possibilidade do desenvolvimento do borderline, mas isso é só uma hipótese. Algo muito característico do borderline é a procura pela identidade. E isso é visto facilmente pela cantora. Coisas extremas, de tudo ou nada, emoções mudando constantemente, e a pessoa não sabe quem é. Fica sem personalidade própria. Com isso, ela busca preencher o buraco com coisas externas, e no caso de Amy, drogas, tatuagens e piercings. Com o tempo, a mídia passou a colocar a cantora como maluca, e mesmo ela tendo alguns comportamentos diferentes, não era nada muito exagerado. Porém, parecia que quanto mais a mídia dizia que ela era louca, mais ela demonstrava realmente ser, como se ela se tornasse aquela personalidade que falavam que ela era. Outro acontecimento na vida dela, característico de pessoas com borderline, foi a dependência emocional, quando ela começou seu relacionamento com o Blake. Foi quando conheceu o mundo das drogas pesadas, mas seu real problema eram as bebidas alcoólicas. Em meio ao término do casal, Amy perdeu muito peso. Ela tinha problemas com bulimia nervosa. Eles acabaram se casando depois, e mesmo sendo obviamente uma relação péssima para ela, o casamento chegou a durar 2 anos. Mas na maior parte do tempo, Blake esteve na cadeia. Relações assim são bem comuns quando a pessoa sofre de borderline. O casamento com Blake despertou o lado perigoso de borderline, a autodestruição e o abuso de drogas. Após seu término, ela parece visivelmente mais saudável, coloca silicone, não está tão magra. Entretanto, um tempo depois, já aparece novamente aos holofotes usando cocaína. As características que Amy Winehouse apresenta são bem estereotipadas do perfil de pessoas com borderline.